Versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de Jesus, escrito por João. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui não é nenhum discípulo dizendo isso, mas aqui são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo aos seus discípulos, dizendo a todo o povo de Deus, até este presente momento. Eu vou repetir, eu peço que os irmãos atenham neste momento para a palavra do Senhor. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele venceu. E se Jesus, Ele venceu, logo a igreja venceu juntamente com o Senhor. Glória a Deus. Se Cristo é vencedor, logo nos tornamos vencedores com Cristo Jesus. Se Cristo morreu e ressuscitou, logo, se não passarmos pelo arrebatamento, logo iremos morrer, mas também iremos ressuscitar. Se Cristo se ascendeu aos céus e está com o Pai, logo a igreja se encontrará com o Senhor, junto ao Pai também. Um dia participaremos de tudo aquilo que o Senhor Jesus vive e reina para sempre. Se Ele está nos céus, estaremos nos céus com o Senhor. Se Jesus, Ele padeceu nessa terra, se Jesus, Ele foi ferido, se Jesus, Ele foi caluniado, se Jesus, Ele foi afrontado, tudo isso e muito mais, por que não a igreja não passar por coisas assim? Por que a igreja teria o privilégio de estar isenta de qualquer tribulação e situação, se o próprio Criador do universo, Ele passou por isso, em meio e em seu lugar? Agora, a nossa vez de dar a nossa vida por amor a Cristo Jesus. Você tem amado ao Senhor Jesus a ponto de, independente da situação em que você passe, glorificá-lo, servir, entregar sua vida ainda mais ao Senhor, reconhecer que Ele está presente em tudo? Você tem amado ao Senhor a ponto de honrar o seu sacrifício? Você tem amado ao Senhor a ponto de se doar a Ele em todos os dias da sua vida? Você tem amado ao Senhor em cada segundo, em cada minuto? Eu não estou tratando aqui de estar em um culto, eu estou falando da sua vida, dia após dia, no seu levantar, no seu caminhar, no seu deitar, no seu trabalho, na sua escola, na conversa com o seu vizinho, no ir à padaria, ao mercado, no seu cotidiano. Você tem demonstrado o seu amor a Jesus Cristo. O Senhor, Ele tem contemplado a sua postura de servo fiel ao Senhor. O Senhor, Ele tem contemplado em você, homem e mulher de Deus, que pagam o preço que for por amor a Jesus Cristo. Defende o nome de Jesus com unhas e dentes. Não permite o nome do Senhor ser envergonhado ou blasfemado. Você tem sido esse cristão que tem se doado por Cristo Jesus, não deixando que o seu nome seja envergonhado? Meus queridos irmãos, tenho-vos dito isso, Jesus, para que em mim tenhais paz. Jesus, Ele, no Sermão da Montanha, que é apresentado nos capítulos anteriores, onde Jesus vai ali
dar aos seus discípulos instruções, dizer a eles várias coisas que iriam passar, de situações da vida, ensinando no dia após dia. Ele diz aos seus discípulos: tudo que eu tenho dito a vocês não é para que se assuste, não é para que desista. Jesus ele não disse a mim e a você: vamos passar por situações nessa vida, não para que você então diga: então eu vou desistir, Senhor, então eu vou retroceder. Não, o Senhor ele dá um alerta: vocês irão passar por situações, vocês irão passar por guerras, por batalhas, mas entenda uma coisa: não estarão sozinhos. Não estarão sozinhos. Tenho-vos dito tudo isso para que em mim tenham paz. A única paz em meio à guerra, aonde vamos encontrar essa paz, é em Jesus Cristo. No momento das guerras e pelejas, não é se refugiando em uma vida oprimida e de depressão. Em uma vida de guerras e pelejas, não é se refugiando em busca de homens ou médicos, seja lá qual for a sua especialidade. Em uma vida de guerras e pelejas, é para você se refugiar em Cristo Jesus, o nosso general, aquele que vai em frente da batalha. E nós somos os seus soldados escolhidos para essa peleja, para essa batalha. E qual é o soldado que não está pronto para guerrear? E qual é o soldado que em meio à batalha não está sujeito a receber uma flechada ou ao estar diante de uma espada e até mesmo ser morto diante da peleja? Mas diante de tudo isso é para que venhamos entender que em Cristo nós encontramos a paz. Em Cristo nós encontramos a defesa, em Cristo nós encontramos o escudo. Jesus Cristo é o que está à frente do seu povo. Jesus Cristo é o que defende o seu povo. O Senhor Jesus é o que dá a guarda ao seu povo. Jesus Cristo é aquele que está contigo no seu levantar e no seu deitar. Entendam isso não com a cabeça, mas com todo o seu coração. Entendam profundamente que o Senhor Jesus ele enfrenta contigo as suas pelejas. Entendam profundamente que o Senhor Jesus está junto contigo em meio às batalhas. Lembre que Davi, quando ele diz aos seus irmãos que ele vence um leão, um urso, e talvez não dão crédito a ele, lembram que ele diz que venceu o leão e venceu o urso não foi por conta da sua sabedoria e da sua força. Quando ele está ali no campo da batalha, que os israelitas estão ali para enfrentar o gigante Golias, Davi se achega ali para ver o que estava acontecendo, então ele se prontifica em lutar contra aquele gigante, e ele vai conversar com Saul. Saul então até pede que ele viesse vestir ali a sua armadura, mas não tinha condição dele vestir a sua armadura. Então Davi ele diz o que? Não se preocupe, vou usar em minhas palavras, o mesmo Deus que me livrou, veja só, o mesmo Deus que me livrou do leão, o mesmo Deus que me livrou do urso, vai também me livrar deste filisteu. Lembrem-se que Davi ele não venceu sozinho. O Deus que estava com ele fez com que ele alcançasse a vitória. Quando nós queremos lutar sozinhos, acabou a guerra, a vitória do inimigo. Quando queremos lutar sozinhos, é trocar os pés pelas mãos, é colocar o boi atrás da carruagem, a carruagem à frente do boi. Quando queremos lutar sozinhos, é nós querendo ter o poder de Deus, achar que somos poderosos e que venceremos com a força do nosso braço.
Mas maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço. Jesus Cristo é aquele que está ao lado da sua igreja. Jesus Cristo é o que peleja com o seu povo. Jesus Cristo é o que nos dá a condição de vitória. De vitória em meio às tentações, de vitória em meio às provações, de vitória em meio a tudo que você passa em sua vida. Dificuldades que eu sei que cada um temos. Situações a sermos ainda libertos dentro de nós. E digo eu, em primeira instância, o que mais precisa ser liberto de tantas coisas que aqui dentro ficam ardendo através do velho homem. E se eu não me posicionar, se eu não me escorar, se eu não me recorrer ao meu Senhor Jesus, meus irmãos, o velho homem já teria me vencido. E não me vencido por um momento, mas me levado por inteiro a fazer tudo o que o velho homem gostaria de se entregar a fazer nessa vida. Então não é por mim que estou aqui, não é por vocês que nós estamos aqui, igreja. Não é por nós, mas é por Cristo Jesus. É porque Ele esteve com nós nas batalhas e vencemos. Estamos aqui cantando o hino da vitória porque Jesus esteve na batalha e nos deu a vitória. Estamos aqui cantando o hino da vitória porque o Senhor nos deu a condição, a força. O povo de Israel cantou o hino da vitória porque o Senhor deu graça, deu virtude, usou da vida de Moisés ali, quando ele colocava seus braços estendidos a interceder pelo povo. O Senhor deu vitória. Lembrando que não foi pelos braços de Moisés levantados, não era pela força de Moisés. Não é porque Moisés ele tinha algum poder em seus braços que estava dando vitória. Não, mas é pela condição de ser um homem de Deus, responsável por aquele povo, e na condição de intercessor também por aquele povo. Deus usou a sua vida para que a vitória viesse a ser alcançada naquele momento. E sobre as nossas vidas também assim. Eu convido vocês, meus irmãos, a se apoiarem constantemente em Cristo Jesus. Em meio à batalha, estar ao lado de Cristo Jesus. Em meio aos fracassos da vida, porque a vida está aí, cheia de presentes, é na hora que a gente abre os presentes que vamos descobrir o que é, se é bom ou ruim. Em meio às surpresas da vida aí fora, que nos deparamos com tristezas, angústias, sofrimentos, mas a escolha é nossa, de nos lançarmos aos sofrimentos, de nos lançarmos aos fracassos, ou de nos colocarmos em pé, agarrarmos no Senhor Jesus Cristo e continuarmos a viver. Glória a Deus. Pedro, quando ele escolhe ir até Jesus Cristo sobre o mar, foi uma escolha dele. E ele vai. Mas as situações da vida, naquela ocasião, o vento, o agitar das ondas, tira o seu foco, a sua visão de Jesus Cristo. Ele começa a dar dar atenção ao medo, ao vento, às ondas, ao agitar de tudo aquilo, e ele esqueceu de Cristo, onde ele começa a afundar. Mas quando ele recorre novamente o seu olhar a Jesus, ele clama: Senhor, me ajude. Ele se agarra à única pessoa, o único Senhor que se encontrava ali. Ele se agarra ao Senhor certo, à pessoa certa, que foi em Jesus. Será que ele poderia ter a escolha de: eu estou me afundando, eu vou virar para trás e tentar nadar para voltar ao barco? Será que seria uma boa escolha? Será que é o que muitas vezes nós fazemos? Estamos caminhando com Cristo Jesus e por conta de alguma situação, não, está difícil, é melhor eu voltar. Não vai dar certo, eu estou afundando, não, eu vou voltar. Não, queridos, faça como Pedro. Não importa se afundou, o importante é se levantar. O importante é se levantar, porque a palavra do Senhor nos diz
que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem por quê? Porque somos falhos. Existe aqui algum Superman nessa noite? Porque eu vou recorrer à força, suas forças também. Mulher Maravilha, tem algum aí? Não. Só temos um super-herói que é o nosso Senhor Deus. Ele é muito mais do que super, mega, hiper, muito além do que tudo isso. Os desenhos animados aí não conseguem fazer uma comparação do Deus extraordinário que nós servimos. Recorra ao Senhor Jesus. Está afundando, clame ao Mestre. Dê ouvido à voz do Mestre. Se volte ao Mestre. Vou repetir esse versículo, meus irmãos. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Olha só, é Jesus falando, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Muitos pregam o evangelho torto, apresentando um Jesus de bonança e de prosperidade e de uma vida com Cristo que não irá padecer nenhuma situação. Não, vamos servir a Jesus que é bom, é tudo de maravilha, é mil maravilhas, e você não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai passar fome. Não, queridos, não existe essa proposta por Cristo Jesus. O homem, ele dá várias propostas aí, propostas erradas, propostas tortas, propostas totalmente fora da palavra de Deus, propostas que nunca e jamais sairão da boca do Senhor. Não. Jesus, ele convida, venha, vai ter aflição. Apóstolo Paulo, se eu tivesse o dicionário que o evangelista Ricardo tem em sua mente, em seu coração, eu iria citar tudo o que ele sabe aqui agora sobre a vida do apóstolo Paulo, mas eu ainda sou pequenininho. Nossos irmãos conhecem muito bem tudo que o apóstolo Paulo passou. Todas as suas pelejas, todas as suas lutas. Será que ele conheceu algum Cristo, algum evangelho que iria conceder ele plena paz, plena bonança, plena prosperidade, uma alegria, enfim? Aceitar Jesus e só glória, aleluia. E venha o que vier, nada de ruim vai acontecer, é só alegria. Não. É naufrágio em alto mar. É sendo aprisionado, açoitado, e tantas outras coisas. Aí eu vou recorrer apenas a um versículo, Filipenses 1,16, se eu não estiver enganado, a parte B, porque eu fui posto para a defesa do Evangelho. Não importa o que acontecer, o importante é que o Evangelho seja pregado. É por meio das minhas dores, importa que Jesus seja pregado. É por meio de tristezas e situações na minha vida, é por meio de perdas talvez. Tudo bem, o que importa é que Jesus seja pregado, é que o Evangelho seja anunciado, é que o nome do Senhor seja engrandecido. Não importa a minha vida, o que importa é o nome do Senhor Jesus. O que importa é o Senhor ser reconhecido, é que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele apareça e que eu me consuma diante da sua glória. Diz assim um trecho do louvor, né? O que importa é que o Senhor seja glorificado. Aleluia. É aprisionado. Não tem problema. Silas, vamos louvar, vamos adorar, Silas. Vamos glorificar ao Senhor, Silas. Homens que foram açoitados continuam alegres e perseverantes. Lançados em prisões, continuam alegres e perseverantes a ponto de louvar e cantar e adorar ao nome do Senhor. E então, no dia seguinte, sendo soltos, eu vou abandonar esse Jesus, porque eu não aceitei Jesus para ser chicoteado, para apanhar, para sofrer, para ter percas. Não.
Não foi essa a fala de Paulo, não. Os irmãos, eles saíram regozijando, saíram alegres, tanto Paulo, Pedro, tantos outros apóstolos, mencionado a alegria em que eles tiveram por padecer pelo nome de Jesus Cristo. Isso tornou a fé deles ainda mais inabalável. Veja só, porque a fé, aonde a fé deles estavam depositadas, não era em um homem que o podia livrar por um momento, não. Era em Cristo Jesus, o qual eles conheceu, o qual prometeu a eles vida eterna. Então eles não estavam prezando por uma vida sobre essa terra, uma vida de bonança sobre essa terra. Não, vamos viver uma vida com Cristo porque Ele nos prometeu uma vida eterna nessa terra. Não, não. Eles estavam com um único foco, que não era sobre essa terra. O foco era a vida eterna em Cristo Jesus. Fácil de passar aqui. Eu sei que não é fácil. Falamos dessa maneira assim, usando essa expressão como se fosse algo simples. Não. Cada um em seus momentos de lutas e pelejas sabe o quanto chorou, o quanto pensou talvez em desistir, o quanto sofreu, o quanto doeu. Mas entendam isso. Vou usar uma expressão só para descontrair. O importante é o que importa. E quem é que importa? É Jesus Cristo. O que é importante diante de tudo isso? Jesus Cristo. E o que Ele nos prometeu não é uma visão sobre essa terra. Ainda que há promessas para nós sobre essa terra, de uma vida próspera, porque o Senhor Ele quer dar ao seu povo, é para o seu povo. Não, mas além disso, não é sobre isso que é passageiro. Como disse o presbítero Pedro Anderson, algo efêmero, passageiro, mas estamos nos tratando de algo eterno, algo impressionante, algo incrível, que os nossos olhos ainda não puderam contemplar, porque não vimos o que está reservado, o que está preparado para o seu povo, para aqueles que o amam, o que não se deu ao coração do homem. Meus irmãos, como é bom servir ao Senhor, ainda que doa. Quantos aqui já pensaram em desistir em suas caminhadas? Podem ser sinceros, não é para mim, não estou registrando nada aqui, não. Quantos falam assim? Não, eu vou ficar só em casa, eu amo a Deus, eu reconheço o Senhor como o Salvador da minha vida, mas eu vou ficar só no meu cantinho. Vou ficar servindo a Deus no meu cantinho, porque está difícil. Quantos pensaram em desistir? Quantos pensaram em parar? Quantos pensaram em retroceder? No capítulo 17, nós vamos ver aqui a oração de Jesus Cristo, Jesus orando por seus discípulos, e na oração de Jesus a Deus, o Pai, ele começa a apresentar os seus discípulos a Deus. Eu quero que os irmãos fiquem só nesse versículo 15 do capítulo 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Talvez alguma denominação, não sei, alguns pensamentos teológicos por aí em relação à tribulação, talvez alguns usem aí, não, esse versículo vai se tratar de que a igreja ela vai passar pela tribulação, porque ele está dizendo que o Senhor está pedindo para que não os tire do mundo, porque no mundo tereis aflições, mas que os livre em meio às pelejas. Não se trata disso. Nós cremos e temos aprendido diante da palavra do Senhor que já vivemos um momento de lutas, de situações, tribulações, mas diante da ocasião que é apresentada em Apocalipse, a igreja ela não passará esse privilégio, ou melhor,
ou melhor, teremos um privilégio de estarmos com o Senhor durante esse período e não passando pela grande tribulação. E aqui o Senhor Jesus, orando a Deus, o Pai, ele pede a Deus: Senhor, não peço que os tires do mundo. Ah, Senhor, meu Deus, eles estão passando por situações, tire logo eles deste mundo. Talvez nós já oramos assim, eu já orei assim também. Meu Deus, está difícil, me leva logo. Me leva logo, me tira logo. Mas não é essa a oração correta. O próprio Jesus não orou assim. Senhor, estou pedindo para que o Senhor não os tire deste mundo, mas os livre deste mal. Os livre do mal, os livre das situações, de sabedoria. Em meio às situações, meus irmãos, o Senhor, Ele sempre estará conosco, nos livrando do mal. Em meio às situações, a oração do Senhor Jesus já foi apresentada a Deus, e Deus tem ouvido a oração do seu Filho, e estamos sendo guardados através do pedido do Filho. Glória a Deus. Estamos sendo livres do mal todos os dias. Acordamos, já estamos sendo livres do mal. Acredite ou não, eu acordei numa paz, numa harmonia, que maravilha. Por quê? Porque Jesus estava ali na retaguarda, o Espírito Santo estava já livrando a sua vida. Porque se o Senhor Jesus, se o Senhor nosso Deus, Ele tosquenejasse, se Ele piscasse, já estaríamos destruídos por completo. Ah, se não for a mão do Senhor. Ah, se não for as misericórdias do Senhor. Já teríamos sido destruídos, consumidos, aniquilados, mas o Deus que não dorme, o Deus que não toscaneja, o Deus que não diz assim: igreja, fica aí que eu vou dar um passeio. Não. Foi o que talvez Baal, ali no livro de Reis, quando Elias ele diz: clama mais, talvez o Deus de vocês dê um passeio, for passear, talvez está dormindo. Não. Nosso Deus não é esse. Não dorme, não toscaneja, Ele não passeia por aí. Nosso Deus, Ele está vivo, vivo para sempre. Como diz um trecho de um louvor, Allan Kardec morreu, mas eu estou vivo, se tratando de Jesus. Buda morreu, mas eu estou vivo. Padre Cícero morreu, mas eu estou vivo. Tantos e tantos aí morreram, mas Cristo vive pelo céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mundo. Veja essa oração do Senhor Jesus. Não é: Senhor, logo estou indo para o Senhor, Pai. Então eu peço que o Senhor dê a eles um carro, para que eles tenham mais conforto. Peço que o Senhor dê a eles riquezas, para que eles não venham padecer fome, necessidade. Não. Peço que os livre. Foi a oração do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Enquanto muitas teologias da prosperidade ensinam ao contrário do que Jesus ensinou em sua oração. Uma preocupação com a vida sobre essa terra, esquecendo do reino. Não peço que os filhos do mundo, mas que os livres do mundo. Queridos irmãos, vamos comigo lá em Salmos 33.
33 de Salmos, versículos 18 e 19, diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Vou repetir o versículo 18 e em seguida o 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A esperança do crente deve estar plenamente em Cristo Jesus. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. O Senhor, a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 15, versículo 3, se eu não me engano, que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Mas existe um privilégio maior, é que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Já sabemos que o Senhor, Ele olha por nós, Ele cuida do seu povo, Ele guarda a igreja do Senhor. Mas quero que saibam ainda mais que os seus olhos estão sobre aqueles que o temem. E se você tem sido um servo fiel ao Senhor, e tem temido ao Senhor, saiba que existe olhares profundos, olhos poderosos que estão sobre a sua vida, te guardando em toda a sua jornada. Então, na hora que a prova estiver doendo, você teme ao Senhor, saiba que o Senhor está contigo. Não passará sozinho, não pelejará sozinho, não irá guerrear sozinho. O Senhor está com os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Não é passar pelas situações e esperar no prefeito que vem por aí, porque nada ele pode fazer por você. Mas é passar pelas situações e esperar nas misericórdias de Deus. Recorrer às suas misericórdias. Misericórdias as quais não têm fim. Misericórdias as quais duram para sempre. Aleluia! Que amor é esse? Alguém sabe me explicar? Alguém pode me explicar? Para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Meus irmãos, o Senhor, nosso Deus, é com o seu povo. Os seus olhos estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Esses que estão nessa condição de uma vida de temor diante de Deus, que recorrem às misericórdias do Senhor, o Senhor livrará a nossa morte e nos conservará vivos. Nos conservará vivos na fome, nos conservará vivos em meio às pelejas, nos conservará vivos em meio às necessidades, seja o que for, o Senhor Deus é com o seu povo. Mais à frente, o salmista ele vai dizer também, Salmos 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios.
Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Versículo 5. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de uma dor. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Só um minutinho até aqui, meus irmãos. O salmista, ele olha para os ímpios, os grandalhões, os poderosos, os donos das riquezas dessa terra, e começa a comparar. Olha só, não amam a Deus, não temem a Deus, mas tudo dá certo para eles, tudo vai bem para eles, tudo está uma maravilha para eles. Ele começa a fazer essa comparação a ponto de, como diz o versículo 2, os meus pés quase que desviaram. Estava tão bom ele olhar para a riqueza e a glória daqueles homens que, por um pouco, ele deseja viver aquela vida. Até que, versículo 17. Eu vou repetir o versículo 16. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Mas que loucura! Até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi o fim deles. Meus irmãos, nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Toda a riqueza pertence ao Senhor Criador dos céus e da terra. Toda a terra está cheia da sua glória. A terra, os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Deus é dono de tudo, tudo, tudo. E não é errado eu e você almejar uma vida de maneira agradável sobre essa terra, de querer viver bem, de comer bem, de se vestir bem, de querer ter uma vida financeira melhor. Isso não é errado. Mas quando você começa a fazer comparações e olhar para os ricãos dessa terra, aqueles que acham que tem de tudo e que o seu tudo cabe apenas dentro de um bolso, e você começa a se espelhar e dizer: não, eu acho que seria melhor assim. E você começa a comparar a vida do servo de Deus, que passa por lutas e situações, que vive o pão de cada dia, e que vive nas lutas, orando para que o alimento do dia de amanhã então venha à mesa. Isso é abominação ao Senhor. Quando o Senhor Deus te deu tudo. Quando eu falo de tudo, não é o que eles têm de tudo, porque se eles já têm tudo, então eles vão ficar com tudo. Jesus vai vir, a igreja vai subir e eles vão ficar com tudo, tudo que eles têm. Mas por um período de tempo, até que sejam enterrados abaixo de 7 palmos, é assim que diz. Então eles irão, e tudo que eles tinham ficou para trás, porque nada vai poder levar. Quando a morte o chamar, o seu tudo se acabará.
Então, quando esse salmista ele pensava assim, quando eu pensava assim, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, até que adentrei ao santuário do Senhor, a presença de Deus. Então eu entendi o fim deles. O fim deles é esse: uma vida longe de Deus, uma vida distante do Senhor. Enquanto o fim daqueles que temem a Deus, ainda que em meio à escassez, muitas vezes, ainda que em meio à falta, passando por necessidades, situações, mas a promessa da vida eterna, do reino eterno, reservado para a igreja do Senhor. A promessa de que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, as lágrimas dos nossos olhos, o Senhor enxugará. Aonde não haverá nada disso, é o lugar que está reservado para aquele que entrou no santuário de Deus e entendeu o fim deles. E eles, que não seja nunca nós. Nunca venhamos nos enquadrar dentro dessa condição de achar que temos tudo nessa terra e não precisamos de Deus. O Deus mamon deles, da riqueza, do dinheiro, fique com eles. Enquanto a nós, Igreja do Senhor, povo do Senhor, viemos nos reservar para aquele grande dia. Mas eu só tenho o pãozinho na mesa. O dia de amanhã eu não sei, glória a Deus por isso. Eu só vivo o hoje mesmo. Eu não vivo o amanhã, eu vivo o hoje, o agora. Tenho o agora, eu tenho o alimento agora, glória a Deus por isso. Eu tenho o que vestir, eu tenho o calçado, glória a Deus por tudo isso, igreja. Aleluia. É melhor ter o pãozinho e o cafezinho, ou talvez o café com língua, mas estar com a melhor presença dentro da sua casa, e bebendo um café e dando glória do que está com a mesa farta. Riquezas e bonanças, mas totalmente vazio. Porque lhe faltam tudo. Lhe faltam tudo. O tudo que temos é o que faltam para eles. Glória a Deus por isso. Até que entrei no santuário de Deus. E vejam só, essa mudança de pensamento é porque a presença de Deus o despertou para isso. A presença de Deus o despertou para enxergar a verdade diante de tudo isso. Escolhe o céu ou o inferno? É uma vida de bonança e prosperidade, e riquezas e famas e sucesso. Você quer? Toma, mas sem a minha presença? Ou a vida do dia após dia do Pai Nosso que estás no céu? Obrigado pelo pão de cada dia. Ou essa vida, mas com o Senhor Deus. Versículo 18: certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Agora o salmista ele está falando com outro pensamento, com um pensamento esclarecido sobre a vida desses homens. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com o sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza.
Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, acontecerá o quê? Perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Usa a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Deus é bom ou não é? Aleluia, Jesus. Deus, Ele cuida de tudo. Dos mínimos detalhes. Detalhes por detalhes, Jesus me vê. No meu olhar, no meu falar, no meu proceder. Vocês vão escutar esse hino e vocês vão aprender. Oh, glória, bênção. Detalhes por detalhes, Jesus nos vê e cuida de nós. Salmos 91, queridos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Veja só, nós iniciamos falando que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E veja só, que diante de todas as lutas, pelejas, tribulações, situações da vida, nunca estamos só, quando nós estamos à sombra do Onipotente. Quando nós escondemos, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Irmãos, vai lendo e vai entendendo que diante de tudo isso não é para se preocupar, não é para se desesperar, não é para temer. Não é para temer. 7.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas por que eu não serei atingido diante disso tudo? Porque eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, eu estou à sombra do Onipotente. Eu estou no lugar certinho, mas ai de mim se eu desviar, ai de mim se eu sair debaixo da sombra, vou ter que enfrentar o calor ardente. Então permaneçam à sombra do Onipotente. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Os ímpios aí que granjeiam, que conquistam o mundo todo, ganham o mundo todo e se esquecem de ganhar a alma, de buscar a Deus para não perder suas almas. Veremos a recompensa deles. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A tua casa ela está livre do mal. Por quê? Porque o Todo-Poderoso habita nela. Se o Todo-Poderoso habita na sua casa, não tem lugar para as pragas, não tem lugar para as pestes, não tem lugar para o inimigo. Não, o trono ali é só do Senhor. A não ser que alguém está tentando tirar Deus do trono. Eu não vou nem dizer dividir o trono, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Ou é de Deus, ou é de Deus. A
A sua casa, ela está em completa defesa, porque o Altíssimo, Ele está ali, te guardando. A sombra do Onipotente está sobre a sua casa. Você está escondido no melhor lugar para se estar, diante da presença do Senhor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. Deus está falando que você vai invocar o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Ele lhe responderá. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Temos conhecido a salvação em Cristo Jesus, igreja. Temos descansado e habitado no esconderijo do Altíssimo. Temos estado diante da presença do Senhor. Nosso Deus é bom, misericordioso. Se estivermos nesta condição, neste lugar, diante do Senhor, seremos livres de todo este mal. E olha só, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. É para aqueles que buscam a Deus. Aleluia. É para aqueles que se refugiam em Deus. É para aqueles que escolhem estar na presença de Deus. Aleluia. E quem mais? Ele me invocará e eu lhe responderei, estando na condição. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei, mas é estando na condição. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, mas é estando na condição de escolher o melhor lugar, que é a presença do Senhor. Meus irmãos, ao acordar, vivam suas vidas. Vão trabalhar, vão estudar, vão cumprir com suas obrigações, mas em tudo isso lembrando que somos povo de Deus, que o Senhor é com o seu povo, que o Senhor é com a sua igreja, que o Senhor é com aqueles que o temem. Ame ao Senhor aonde quer que você esteja. Não ame ao Senhor só na igreja, não ame ao Senhor só em um momento de culto, de reunião entre os irmãos, e quando estiver sozinho, não, é outra pessoa, não. Seja crente na igreja, seja crente em casa, seja crente no trabalho, seja crente no Japão, quando Deus levar vocês para o outro lado do mundo, seja crente em todo lugar. Não é para mostrar para o homem, não, é para Deus. Senhor, eu sou teu servo, não importa onde eu estiver, Senhor, eu sou teu servo. Eu não peco aqui, nem peco lá, não peco diante da multidão e nem peco escondido, Senhor. É a vida de servo de Deus. Nunca mostrando ao homem, porque o homem, no final das contas, não vai fazer nada. O homem vai te olhar e falar assim: nossa, que varão exemplar, que varão exemplar, e escondendo um outro homem, vai o homem lá por trás. No dia da salvação, os elogios caíram por terra de nada. Como diz o profeta, como diz Deus ao profeta Samuel: não, Senhor, não olhe como você olha, como o homem olha. Por fora, é por dentro, Senhor, é por dentro. Faça a obra de Deus, sirva a Deus. O que a sua mão direita fizer, a sua esquerda ela não precisa ser curiosa para saber o que fez, não. Sirva a Deus. O que você faz por amor à obra de Deus, o que você faz para o Senhor, o que você faz para o reino de Deus, quem precisa ver é Deus.
Quem vai te exaltar é Deus, quem vai te glorificar é Deus, quem vai te honrar é Deus, quem vai te salvar é Deus. Se esconda diante do Senhor, ame ao Senhor, e diante de todas as suas lutas e pelejas, saiba que o Senhor está contigo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom. Jesus, ele venceu. Aleluia. Jesus veio ao mundo, desafiou as trevas e venceu. E com poder e força tomou as chaves das mãos do diabo. E o diabo tremeu. Glória a Deus. Saia, Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, feche os seus olhos neste momento. Quero orar por sua vida, eu quero orar por minha vida. Eu oro por vocês, vocês oram por mim.